Um projeto de lei em análise na Câmara obriga o Ministério do Trabalho a monitorar em outros países o trabalho infantil e o trabalho forçado na confecção de produtos importados. Pela proposta, seria elaborado um relatório anual impondo restrições à importação de bens produzidos em países onde houver irregularidade. Uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico reuniu especialistas para discutir o assunto. Que é preciso acabar com o trabalho escravo e o trabalho infantil, ninguém discute. Mas especialistas que participaram da audiência pública na Câmara apontaram dúvidas sobre a melhor forma de combater essas práticas. Representantes do governo brasileiro lembraram que o país já assinou tratados internacionais de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. Eles questionam a eficácia de se criar um relatório anual sobre a produção em outros países. Discutir qual a maneira mais efetiva de você avançar essa causa. Não é necessariamente fazendo um relatório sobre 192 países a respeito de todos os seus setores produtivos e de todas as suas empresas para ver como está a questão do trabalho infantil e do trabalho escravo. Eu acho que nós temos que operar de uma maneira inteligente, dentro dos recursos que temos e dentro das nossas possibilidades, para fazer avançar essa causa. A preocupação básica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é avaliar a possível repercussão econômica e o impacto dessa medida numa eventual aprovação à luz da política comercial brasileira e dos compromissos assumidos pelo país no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção afirmou que a elaboração do relatório sobre o trabalho escravo e infantil é possível e benéfica para o país e a medida não vai prejudicar a economia brasileira. Pelo contrário, representa, segundo ele, uma tendência que outros países estão adotando. É possível, sim, com as limitações hoje conhecidas, mas o Brasil seria dotado de um instrumento que outros países já têm e que ele exerce aqui dentro do nosso território com políticas muito firmes e assertivas no combate a essas questões envolvendo trabalhos em condições não ideais, trabalhos em condições degradantes. A procuradora do Trabalho, Patrícia Sanfelice, afirmou que é fundamental punir e fiscalizar as práticas de trabalho degradante, mas defendeu que a fiscalização dentro do Brasil é mais importante do que pensar no monitoramento internacional. Antes disso, eu preciso naturalmente pensar no que eu já tenho, que é a obrigação de fiscalizar cadeias produtivas com relação ao trabalho escravo infantil no nosso território nacional. Então, restringir esse tipo de fiscalização é um problema anterior que precisa ser resolvido antes de se pensar em fiscalização de cadeia produtiva em ambiente internacional, por mais importante que isso seja. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico afirmou que vai considerar a opinião dos debatedores para finalizar o relatório que será analisado pelos deputados. Nosso país precisa preservar as suas normas e fazer com que elas se efetivem no combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil e, ao mesmo tempo, precisamos estar alinhados àquilo que acontece no mundo hoje em relação à aplicação dessas normas para extirparmos do Brasil e do mundo essas práticas tão horríveis que atentam contra a vida.